2 Crônicas, capítulo 20, lá no verso 1, 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vai ler no verso 1. Glória a Deus. 2 Crônicas 20, 1 diz: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão veio contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Egede. E então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os filhos do monte Seim, cuja terra não permitisse a Israel a invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, indo para não lançarmos fora da possessão que nos deste em herança. Verso 12 diz: Ah, nosso Deus, caso não escutarás o teu julgamento contra eles, não executarás o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Beunias, filho de Giel e filho de Matanias, levita dos filhos de Azar, e disse: dai ouvido, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz ao Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Feche seus olhos, feche a tua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, pelo derramado do teu Espírito, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua voz que ecoa em nosso coração, pela tua presença desde o início desse culto, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua bondade sobre nossas vidas. A gente sabe que não somos merecedores, Pai, mas a tua graça, o teu amor nos alcançou, Senhor. E hoje estamos aqui para dizer que sem ti, Senhor, não somos nada, Senhor. A nossa alegria, o nosso sorriso, o ar que respiramos, Senhor, tudo pertence a ti, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse esse amor que nos constrange? Esse amor, Deus, que nos constrange de uma tal
faz aqui, Deus, em vidas, como o Senhor já fez na vida de muitos, Senhor. Espírito Santo, Pai, eu te peço nesta noite, que a minha voz que chegue em cada ouvido aqui nesta noite, que as pessoas não venham ser convencidas pela minha voz, mas pelo teu Espírito que convence, Senhor, porque é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que restaura, Senhor. Espírito Santo de Deus, então eu te peço aqui nesta noite, que através da minha voz que chegue em cada ouvido aqui nesta noite, Senhor, que o Senhor gere vidas, Pai, aqui nesta noite, Deus. Transforma a vida, Senhor, porque a Tua palavra não transforma, a Tua palavra ela liberta, Senhor. Pai, eu declaro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, Pai, que olhos espirituais serão abertos aqui nesta noite, Senhor. Escamas cairão de olhos aqui nesta noite, Jesus. E o Espírito Santo nos transforma, nos molda, Senhor, aqui nesta noite. Que possamos sair daqui transformados, inundados pela Tua graça, pelo Teu amor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: o que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Fica difícil ou não? Como é que eu vou fazer se eu não sei o que fazer? E hoje é o tema dessa administração. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Querido, pode ser que alguém aqui esteja vivendo isso hoje, aqui nessa noite. Não sabe o que fazer diante das lutas, não sabe o que fazer diante das dificuldades. E nesses 21 dias, você vai ver a gente pregando muito sobre isso, tanto no domingo como nas quarta-feiras, porque todas as nossas ministrações são cristocêntricas. Cristo sempre é o centro de tudo. A gente não está aqui para falar que o homem fez, que pessoas fizeram, não. A gente está aqui para falar que Cristo faz e continua fazendo. Eu não estou aqui para falar para você de água que cura, de vassoura que cura, de flor que cura, não. Estou falando para falar de um Cristo que continua curando. Ele não mudou e não perdeu a sua essência, porque Ele continuou com isso. Ele não mudou quem Ele é. Não estou aqui para falar, pastor, você não cura, não cura. Não, quem cura é o Senhor. A gente é apenas instrumento na mão dele. E porque Ele não perde a sua essência, e talvez você está aqui hoje, você está vivendo essa angústia. Você está diante de uma luta, diante de um problema, a qual você não sabe o que fazer. Quantos não já se deparou com esse momento? Quantos não já se deparou com um momento que a gente olha e fala: meu Deus, eu não sei o que fazer agora. Eu não sei que decisão eu devo tomar, eu não sei o que eu devo fazer. Josafá está enfrentando uma crise terrível aqui, esse rei. A Bíblia relata lá no verso 1, onde a gente leu, que o rei Josafá, ele é alertado que está vindo 3 exércitos lutar contra esse homem. 3 exércitos se reuniram para invadir, para lutar contra aquele homem. E agora ele está enfrentando uma crise terrível aqui. Porque estava vindo um povo, uma multidão numeroso contra ele. E Josafá se encontra diante de um problema, diante de uma situação aqui que ele declarou para o Senhor: eu não sei o que fazer. Ele declara para Deus: eu não sei o que fazer. Mas ele não parou de olhar diante do problema. Sabe que o rei Josafá vai dizer: mas os meus olhos estão postos em ti. Aleluia. Diante do problema, diante da dificuldade, eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos, eles estão em ti. Diante do problema, diante da dificuldade, diante da situação que chegou na sua vida, para quem você tem olhado? Aonde você tem posto os seus olhos? Aonde você tem colocado o seu coração? Para quem você tem corrido? Em quem você tem ido buscar ajuda? Para quem, querido? Porque o rei Josafá estava com um problema muito grande aqui, uma dificuldade, uma crise. E quantos de nós não passamos por essa crise? Talvez nessa campanha você fala: pastor, amém, glória a Deus, o irmão já recebeu o milagre dele, mas eu não recebi ainda. Você não imagina a crise que eu estou, a dificuldade que eu estou.
Eu quero dizer, diante da crise que você está, diante da dificuldade que você está, o Senhor está contigo no meio dela. Aleluia. Você não está só diante do problema, você não está só diante da dificuldade que te levantou. Você tem um Deus que é com você todos os dias, todos os momentos da sua vida. Um Deus que nunca te larga. E aqui com esse texto que eu quero trazer para você no contexto, eu quero que, para que a gente possa aprender e tirar algumas coisas dessa passagem sobre o rei Josafá. Para que você possa pegar algo disso, para que você possa colocar sobre a sua vida. Naqueles dias que você olha para lá, não sei o que fazer, e que decisão eu devo tomar, porque o que eu vou fazer se eu não sei o que fazer? E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você é reconheça as suas limitações, mas enfrente o seu medo. Você tem que reconhecer as suas limitações, mas você tem que enfrentar o seu medo. Eu tenho que reconhecer quem eu sou, mas eu não posso parar diante do medo. Lá no verso 12, olha o que diz no verso 12. Lá no capítulo 2, verso 12. Amém? Olha o que diz. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos, ele está posto em quem? Em ti. Querido, aqui quando a gente pega ele foi, Senhor, nós não temos forças para enfrentar esse exército, porque ele é imenso, ele é muito grande, que vem nos atacar. A gente não sabe o que fazer. A primeira coisa que o rei Josafá, ele reconheceu. Ele reconheceu as suas limitações. Ele vai ser um exército é muito grande. A gente não tem força para lutar contra ele. A gente não tem condições de lutar contra esse exército. O exército é muito grande, a gente não tem força, ele é imenso. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, a confissão de fraqueza é o primeiro passo para o milagre. A confissão de você chegar diante de Deus e mostrar sua fraqueza para Deus, porque Deus ele não espera que sejamos fortes a todo tempo, mas Ele espera que dependemos dEle todos os momentos da nossa vida. Deus ele não espera que você seja forte em todos os momentos da sua vida, porque nem todo momento você está preparado para a luta, nem todo momento você está preparado para a batalha, mas tem momento, querido, que a gente tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não tenho força. Eu não sei, Senhor, o que fazer. Na Bíblia, querido, eu não vi ninguém na Bíblia sendo exortado por Jesus por causa do medo. Nunca vi ninguém sendo exortado por causa do medo. O erro não é ter medo. O erro é deixar o medo te dominar. Eu e você pode ter medo, mas eu não posso ser dominado pelo medo. O medo ele não pode me parar. O que você está enfrentando hoje, reconheça que você é. Reconheça as suas limitações, de onde você pode ir, de onde você pode lutar. Não tem problema nenhum você ter medo. Você não pode deixar o medo te controlar. O rei Josafá, ele teve medo. Quando ele viu aquela grande multidão, ele teve medo, mas ele não deixou que o medo parasse ele. Comece a declarar sobre a sua vida palavras de vitória. Comece a declarar sobre a sua casa palavras de vitória. Pastor, o senhor não sabe como é meu casamento. Comece a declarar: o meu casamento ele é bênção. A minha mulher é bênção, meu filho é bênção, minha esposa é bênção, a minha casa é bênção. Comece a profetizar. Comece a declarar, mude o seu vocabulário. Para de falar, querido, para de falar palavras de morte. Para de agir pelo medo, não deixe que o medo te domine. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então reconheça suas limitações. O rei Josafá reconheceu a sua limitação. Josafá venceu o medo, mas declarando a grandeza de Deus. Como é que ele vence o medo? Ele declara a grandeza do Senhor. Olha o que o rei Josafá vai falar lá no verso 6. Olha o que ele diz no verso 6. E disse: ah, Senhor Deus, de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos?
está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Como é que o rei Josafá ele enfrenta o medo dele? Ele enfrenta o medo dele que ele mais de uma maneira, ele vem declarando a grandeza de Deus. Ele começou a declarar que Deus era a força, dele era o poder, tudo estava na mão dele. Então lá, Senhor, quem possa te resistir. Eu não posso lutar contra eles, mas o Senhor pode. Eu não tenho força para ir diante dele, mas o Senhor pode. Então reconheça as suas limitações, mas enfrente o seu medo. Não pare diante do medo. O medo para algumas coisas da nossa vida, quando você faz bem, ele faz bem, para outras não. Porque o medo, ele leva às vezes a gente não fazer loucura. O medo, ele te faz você não entrar na frente do carro. Isso é bom. Porque se não tivesse medo, você entrava. Mas o medo, ele não te deixa ir. Mas para algumas coisas, ele nos atrapalha. Não deixa que o medo ele te domine. Não deixa que o medo pare em você. O rei Josafá estava diante de um problema muito grande aqui. Mas ele vence o problema dele declarando a grandeza de Deus. Começa a declarar quem é o seu Deus nesses últimos dias. Começa a declarar quem é o Deus que você serve. Começa a declarar diante do seu problema, diante da situação que se levantou, declarando que o seu Deus é grande e nada pode resistir a ele. Ninguém pode resistir a esse Deus. Ninguém pode vencer a esse Deus. Ninguém pode vencer a ele se você está em Cristo. A luta é dele, não é sua. Só reconheça quem você é. Humildade, querido, atrai a graça do Senhor. Não adianta a pessoa dizer que são boas demais. Eu vejo pessoas às vezes não se exaltam, eu sou grande, eu sou crente, fulano não é, quer ser um super crente, um super cristão. Deixa eu dizer para você, Deus não habita onde já é demais. Deus habita onde há humildade. Fala, Senhor, eu não sou nada, é o Senhor que é tudo em mim. Não deixa que o ego, não deixa que você seja tomado dessas coisas. A melhor coisa é a nossa humildade. Quando a gente é humilde diante de Deus, fala, Senhor, eu não tenho mais força, Cristo. Eu não tenho mais força. Me renova, me transforma. E a segunda coisa, diga para a pessoa que está do seu lado, não desanime. Diga para ela, firme seus olhos no Senhor. E você não deve desanimar. Lá no verso 15, no finalzinho do verso 15, olha o que ele vai falar lá. O profeta Jesael ainda falando aqui, usado pelo Senhor. Não, vamos ler do verso 14 para você entender melhor. Vamos ler do verso 14. Olha o que diz o verso 14. Verso 14 ao verso 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jesael, filho de Zacarias, filho de Beanias e filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azar. E diz: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por vossa causa, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? De Deus. Querido, olha o que está acontecendo aqui. No finalzinho ele começa, não temas, nem vos assustei. Nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é nossa, ela não é sua. Essa peleja é de quem? De Deus. Essa peleja, ela é de Deus. Ele começa dizendo, não se assuste, não se assuste, não desanime, não para no meio da caminhada, porque essa luta ela não é fora, essa luta não é sua, essa luta ela é de Deus. Querido, eu acho tão interessante aqui que Jesus, quando ele fala disso, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala lá em João 16:33, 1 João 16:33, tem bom ânimo. Porque tem momentos que a gente quer desanimar, tem momentos que a gente quer parar, mas
Querido, quero dizer para você, não desanima. Firma os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos em Deus. A Bíblia diz que diante da congregação o Espírito do Senhor vem sobre o profeta Jazael. E o profeta vem sobre ele, o Espírito de Deus vem sobre o profeta. E o profeta, tomado pelo Espírito do Senhor, ele olha para o rei e fala: rei, não desanime. Rei, não desanime, rei, por causa da multidão que está vindo. O Senhor mandou te dizer que essa luta não é tua, essa luta não é vossa, essa luta não é nossa, essa luta é de Deus. Eu quero dizer para você, querido, quando o Senhor nos chamou para fazer parte do seu reino, agora a gente tem um Pai que luta por nós. A gente tem um Pai que trava nossas batalhas. A gente tem um Pai que está lutando ao meu e ao teu favor. Lembra do exemplo de Pedro? Pedro, ele andou sobre as águas. Mas Pedro ele andou sobre as águas porque os olhos dele estavam em quem? Estavam no Senhor. Quando os olhos de Pedro estavam no Senhor, a Bíblia diz que Pedro caminha sobre as águas. Mas quando Pedro tira os olhos do Senhor, o que é que acontece? A Bíblia deixa eu te dizer, quando eu e você tiramos os olhos de Deus, a gente está falando. Quando eu e você muda a nossa expectativa, quando eu e você tira os olhos daquele que é o centro, a gente afunda. Quem andar sobre as águas, olha pela tua consumadora da nossa vida. Quem andar sobre as águas, começa a olhar para o Senhor. Começa a olhar para Ele, e quando a gente olha para Ele, firma o nosso olho nele, a gente vai começar a andar sobre as águas. Andar sobre as águas, você fala: pastor, mas como é que eu vou andar sobre as águas? Você não sabe o que eu estou passando. Sabe quando a gente anda sobre as águas? É num momento difícil. Sabe quando vivemos milagres? É nos momentos difíceis. Direcione os seus olhos para Deus, mesmo quando você não entende o caminho, mesmo quando você não entende para onde você está indo. Olha para Ele, olha para o Senhor, olha para Cristo. Não desanime. Às vezes tem um momento a gente quer parar, quer desanimar, mas eu digo para você: continue olhando para Ele, querido, não pare. Porque diante desse problema veio uma palavra ao rei Josafá, falando para ele: não desanime, não me assustei por causa da multidão, porque o Senhor manda te dizer, rei, que essa luta não é nossa, mas de Deus. Amém. Quero dizer para você que a luta que você está travando, ela não é sua, é do Senhor. Ele está lutando a teu favor, Ele está lutando por você. Não pare, não desanime, não. Tem hora que pesa, pesa. Tem hora que cansa. Mas continua dando passo de fé. Continua olhando para o Senhor. A terceira coisa que eu quero falar para você: ouça a voz de Deus. Diga para você que está do seu lado: ouça a voz de Deus. Diga aí: por quê? A batalha não é sua. Ouça a voz do Senhor, porque a batalha não é sua. Quando ele chega no verso 15, eu vou ler para você no finalzinho, ele diz: não tema, nem vos assustei por causa da multidão, ó rei. Porque muitas vezes queremos lutar com a nossa própria força. Muitas vezes a gente quer lutar com a nossa própria força, queremos lutar do nosso jeito, da nossa maneira. Mas eu quero dizer para você: tem luta que não é minha, tem luta que não é sua, tem luta que é de Deus. E quando a luta é de Deus, pastor, o que eu devo fazer? Você apenas precisa declarar a palavra. Você apenas precisa declarar: Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo e vai fazer comigo. Você diz: querido, Deus, Ele peleja por nós. Mas quando eu e você entendemos que tem luta que não tem que ser eu que tenho que lutar, não é você que tem que lutar. Tem luta que não é minha, tem luta que não é sua, é de Deus. Às vezes a gente está lutando com a força dos nossos próprios braços, com a nossa força. Assim como Davi disse a Golias. Quando Davi vai lutar contra Golias, Davi fala: essa guerra é minha. Davi fala: essa guerra é de Deus. Davi entendeu que aquela guerra não era dele, aquela luta não era dele, aquela luta era de quem? Era de Deus. Ele fala: quem é esse filisteu para estar desafiando o meu exército? Ele fala que é esse filisteu que está desafiando o exército do Deus vivo. Sabe o que Davi entendeu? Ele não está lutando contra mim, ele não está desafiando a mim, ele está desafiando a Deus. Essa luta não é minha, essa luta é de Deus. Eu não tenho força para lutar contra ele, mas ele não pode lutar contra mim, Deus. Golias, você fala
pode ser grande, você pode ser gigante contra mim, mas diante do meu Deus você é pequeno, pois sim. Eu luto contra você. Porque ele entendeu a batalha. Ele entendeu que aquela luta não era dele, ele entendeu que aquela luta era de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava no centro de tudo. E Deus está no centro das coisas. Então, querido, ouça a voz de Deus. E seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque tem hora, querido, que eu e você tem que tomar uma posição. Mas qual é a posição, pastor? Eu ouvir a Deus e deixar Deus dar a direção. Tem hora que Deus fala, filho, o Espírito Santo fala, não, para de lutar. Eu estava falando agora quando eu estava vindo para o culto com os irmãos da minha casa, quando eu saí, acordei hoje pela manhã, já o Joyce e Raul lá na minha casa, já batendo hoje, não sei, que hora era Raul? Que hora era Raul? Era umas 10 para 3. Vê para isso, ninguém dorme mais. Mas é para mim, me trazer dentro aqui, viu? Era para você deixar meu horário para você também. Ninguém dorme, agora não tem horário para dormir, para acordar, é o horário que eu quero agora. E ele foi lá para casa, e quando a gente foi sair com o carro na frente da minha garagem, com o quê? O carro. Irmão, aí a irmã falando, pastor, é Deus trabalhando, porque Deus trabalhando é um inimigo que está na sua vida. Porque ele só vai porque ele sabe quem o Senhor é. A turma chega na frente da minha casa, tem um espaço grande, mas só colocar ele aonde? Na frente da minha garagem. Descarrega tijolo aonde? Na frente da minha garagem. Tem um espaço para carro aonde? Na frente da minha garagem. Quando eu fui sair com o carro, o carro estava parado na frente da garagem. Eu quero achar para você ter carro, porque a turma que manda. E eu falando, Deus. E eu falando para ele falou, não, eu estou tranquilo, isso aí eu já entreguei a Deus. Tá na hora, viu? E eu lembro, lembra que eu cheguei um dia em casa, eu e minha esposa chegamos, era 9 horas da noite, cansado da barbearia. Quando eu entro na rua, que eu olho para frente da casa com o farol baixo, na frente de casa tem o quê? Um monte de tijolo. Mano, falar para você aí dessa turma ali, irmão. Eu vou jogar tudo. Eu vou jogar tudo. E eu joguei. Peguei, cheguei na frente de casa, peguei e joguei essa tudo. Dentro onde passava lá no pé da cerca, joguei, entrei para dentro. Só que quando eu cheguei dentro de casa, o Espírito Santo, você está errado. Você está errado. Aí eu volto dentro da casa e vou juntar o tijolo todo de novo. Aí eu juntei o tijolo. Por quê? O Espírito Santo ele fala. O Espírito Santo ele dá direção. E a gente tem que estar possível para ouvir a ele. Eu tomei a decisão da ida, mas quando ele falou que você está errado, eu falei, tá bom, Senhor. Voltei e ia voltar porque eu joguei. Mas eu tenho que estar possível a isso. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Quantas coisas que ele faz, eu tomei uma decisão e quando eu vou, Deus fala, para. Eu falei, tá bom, Senhor. Não está mais, nem está aqui, quem falou está aqui, mas não, já saiu. Por quê? Eu tenho que estar sensível a isso. Como eu já falei para os irmãos, eu lembro quando ele estava no esposo da academia, que é bem passado do meu lado com uma moto e capacete. Claro que ele não retrovisor do meu carro. Aí eu na minha mente, ele sem capacete, eu na minha mente, eu ia falar ainda para mim, se eu não tinha nem falado. Aí às vezes, se fosse eu, eles não me pegavam, mas aí ele pode. Antes de eu falar, Deus falou, você quer ser igual a ele? Aí eu, tá bom, Deus, deixa pra lá, minha esposa falou, por quê? Eu escreveu uma capa aqui agora. Deus falou, você quer ser igual a ele? Porque o Espírito Santo, ele fala conosco, eu tenho que estar sensível para ouvir a voz de Deus. Porque tem hora que Deus está falando, filho, você jogou o tijolo, mas fica tranquilo, essa luta não é sua, essa luta é minha. Volta lá e coloca de volta, porque você não é igual a eles. Aí eu tive que voltar, botar o tijolo no campinho lá, armadura. Sabe onde você não via? Quando eu acordo, eu escutei a zoada do tijolo na frente de casa, eu só vou olhar que é um abençoado. Aí eu fui olhar, quando abre a porta dele. Bom dia? Bom dia, meu irmão, tudo bem, tudo bem. Ô, me desculpa aí ter colocado os tijolos aqui na frente da sua garagem. Eu errei. Eu disse, não, irmão, tranquilo, às vezes eu joguei aí e botei, não disse não. Eu nem falei para ele que joguei. Botei com os negócios. Às vezes eu joguei e eu coloquei volta desse lado, não fiquei casado aqui. Mas, querido, eu tenho que estar sensível a isso, porque se eu e você não estiver sensível à voz de Deus, aí você faz coisas baseadas na nossa vontade, na força da carne. O rei Josafá, quando ele sabe do que estava acontecendo aqui, quando ele sabe do momento que ele está passando, sabe o que o rei Josafá ele faz? Ele entra em jejum e oração.
Ele abre um jejum ali em Judá. Fala, vai todo mundo jejuar e todo mundo orar aqui agora. Sensibilidade. Não é sonado por Deus. Porque tem coisas que a gente quer fazer do nosso jeito. Deus está falando, filho, não é assim. Filha, não é assim. Então cuidado, querido. Ande segundo a vontade do Senhor. Ouça a voz de Deus te dando direção. Ouça a voz de Deus falando no seu coração. Porque quando buscamos, Deus fala pela palavra, pelo algum instrumento, por alguma pessoa que Ele usa para falar conosco. Porque Deus usou quem? Ele usa esse homem aqui, Azael, para falar com quem? Com o rei Josafá. Deus não falou diretamente a ele. O Espírito Santo vem sobre quem? Sobre Jazael. E através da vida de Jazael, o Senhor fala com esse homem. Porque ele estava sensível para ouvir a Deus. Seja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. A quarta coisa que eu quero falar para você: adore ao Senhor, mesmo antes da resposta. Antes da resposta, adore a Ele. Pastor, não aconteceu ainda meu milagre, continue adorando. Pastor, Deus não vem na minha vida ainda o que eu estou pedindo, continue adorando. Mesmo antes que Ele da resposta chegar, o milagre chegar, continue adorando ao Senhor. Continua declarando que Ele é bom. Olha o que a Bíblia diz lá no verso 18. Olha o que a Bíblia vai falar no verso 18. Amém? Olha o que diz então: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante ao Senhor, e eles fizeram o quê? O adorar. Antes da batalha acontecer, antes das coisas acontecerem, daqui ó, presta aqui ó. Antes da batalha acontecer, ele fez o quê? Ele adorou. Ele foi adorar o Senhor. Ele foi buscar o Senhor. Ele colocou os olhos dele aonde? No Senhor. A adoração não tinha acontecido ainda, a resposta não tinha chegado ainda, mas ele vai adorar a Deus. Eles louvaram antes da vitória. Isso significa o quê? Fé. Antes do milagre eles adoraram. Adoração, querido, quer dizer para você, ela muda o ambiente. Adoração, ela muda o ambiente. Quando você adora, o ambiente muda. A Bíblia diz que o profeta é o rei, sabe o que ele faz? Ele pega os levitas e ele coloca os à frente da batalha do inimigo. Sabe o que ele colocou os levitas à frente da batalha? Ele colocou os levitas à frente da batalha para ir adorando. Enquanto a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, o Senhor confundiu a mente daqueles homens, começaram a lutar um contra o outro. Porque a adoração, ela muda o ambiente. Eu quero declarar sobre a sua vida que enquanto você adora na sua casa, no seu serviço, na sua casa, no seu colégio, onde você estiver, enquanto você está adorando ao Senhor, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Cadeias vão sendo quebradas. Porque esse é o nosso Deus, querido. Agora eu sou mesmo antes da resposta. E lá no verso 21, olha o que ele diz ainda. Lá no verso 21, olha o que a palavra do Senhor diz. E aconselhou com o povo e ordenou aos cantores para o Senhor, que vestido em ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que ele faz? Bota os levitas lá na frente, vestem ornamentos, e eles começam a louvar e dizendo: render graça ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. E no verso 22, olha o que eles declaram ainda lá no verso 22. Tendo eles começaram a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filisteus de Moabe, e os montes que vieram contra Josafá e foram desbaratados. Ou o Senhor confundiu a mente deles. E sabe o que acontece? Eles começam a lutar um contra o outro aqui. A quinta coisa que eu quero falar para você, diga para a pessoa que está ao seu lado: posicione-se em fé. Se você quer se
posicionar, a batalha está vindo. Mas pastor, eu sei que a luta é de Deus, mas eu vou ficar de todo jeito? Eu vou ficar disperso? Não. Eu tenho que me posicionar diante da batalha. Pastor, a batalha é de Deus, mas tem que ter posicionamento. Eu tenho que me posicionar. Olha o que ele fala lá no verso 17, lê comigo lá no verso 17. Olha o que o rei Josafá aqui, que eles fazem. E nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição. Olha, isso aqui ele falou ainda para ele ainda, para o rei Josafá. E nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor é o quê? Convosco. Olha ele falando aqui para o rei Josafá, e nesse encontro não tereis de pelejar. Está dizendo, rei, fica tranquilo, você não vai precisar lutar. Você não precisa lutar, mas ele diz, você vai ficar parado, e você vai ver o livramento, o Senhor nos dará. Ó Judá e Jerusalém, não tem mais, e nem precisa suceder, mas amanhã, você vai ter que sair, você vai ter que ir. Ele diz, não vai precisar fazer nada, mas uma coisa, você vai ter que se levantar e vai ter que ir lá. Você vai ter que se posicionar, você vai ter que ir ao encontro daqueles homens. Mas ele diz, mas o Senhor, Ele é conosco. Ele está trazendo uma calmaria ao coração do rei aqui, mas ele está pedindo algo, se posiciona em fé. Porque estava vindo 3 exércitos contra o exército daquele homem. Ele não conseguia vencer aquele exército nunca, com aqueles povos que ele tinha. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito Santo vem sobre Jazael, e Jazael está falando para ele, falou, filho, ô rei, não tenha medo, não tem mais, fica tranquilo, essa luta não é sua, essa luta é de Deus, apenas vai, não é você que vai lutar contra ele, você só precisa ficar parado, e você vai ver o que Deus vai fazer. Mas se posiciona, você vai ter que se levantar, você vai ter que ir diante dela, você vai ter que se posicionar em fé. O que é fé? É antes de acontecer, antes de ver o milagre, ele teve que se levantar, ele teve que ir de encontro àquele homem, porque havia uma palavra, e Deus tinha falado ao coração dele. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe por que muitas vezes a gente não vive milagre? Porque a gente não se posiciona em fé. Porque a gente não se posiciona em fé. Porque muitas vezes a gente só quer falar de milagre quando acontece. Falar de milagre só quando aconteceu, não. Comece a dar seu testemunho, comece a falar para Deus, eu creio, eu já vejo. Eu já vejo o Senhor fazendo, porque não é pelo que você está vendo, querido. Fé não é pelo que eu vejo, é pelo que eu não vejo. Não é pelo que você está vendo. Sabe, a gente às vezes quer medir Deus por aquilo que a gente vê. Às vezes quer medir o nosso milagre por aquilo que está vendo. Porque a gente se baseia no que está vendo. Mas deixa eu te dizer nessa noite, a minha ótica e a tua ótica não é a ótica de Deus. Você está vendo de um jeito, Deus está falando que já está transformado, já está transformado. Mas não é no meu momento, não é no seu momento, é no dele. Mas eu tenho que fazer o que? Se posicionar. Eu tenho que me posicionar em fé e falar e declarar, vai acontecer. Você tem se posicionado nesses 21 dias? Como eu vou me posicionar, pastor? Em oração, jejum. Mas qual foi o posicionamento do rei? Quando ele soube que estavam vindo 3 exércitos lutar contra ele, ele fugiu. Ele faz o quê? Vamos todos jejuar e orar. Ele entra em oração e jejum. Se posicionou. Qual foi o posicionamento dele? Se colocou diante de Deus, falando, Senhor, eu não sei como vai dar, não vai acontecer. Eu vou orar, eu vou jejuar. Sabe, às vezes, qual é o nosso problema da gente se posicionar, quando o problema chega, a gente quer deixar o Senhor. A gente quer ir embora, a gente quer largar ele. Porque muitas vezes a gente quer um Deus só de conta, quer um Deus só que quer servir esse Deus só em meia maravilha.
quer servir um Deus que esteja tudo bem na sua vida. A gente quer seguir, mas não quer as lutas. Quer a bênção, mas não quer as batalhas. Quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. Deixa eu te dizer, maior do que o milagre é aquele que pode fazer. Maior do que o milagre é aquele que pode fazer. Não adianta ter milagre sem ele. Não adianta viver bênção onde ele não está. Não adianta, então se posicione, querido. Antes de querer a bênção, queira primeiro o dom da bênção. Antes de querer os milagres, queira primeiro aquele que pode fazer um milagre, porque você tendo ele, você tem todas as outras coisas. Então primeiro eu tenho que buscar a ele. Qual é o meu posicionamento, pastor? Eu quero, durante esses dias, eu vou me posicionar em fé. Posição de crer, querido, é sempre aonde? É sempre em fé. Crer na palavra de Deus. É crer na palavra do Senhor. Muitos não recebem porque eles não creem. Enquanto muitos estão orando, pedindo, vou estar como? Não vou orar. Não vou buscar esses 20 dias, não vai acontecer nada. Se você declara que não vai acontecer nada, você vai viver nada. Sempre que você acha que vai viver nada, você vai viver nada. Mas aqueles que estão clamando, aqueles que estão pedindo, eles estão vivendo nada. Querido, eu fico tão impactado com as pessoas mandando mensagem para mim, falando, pastor, orei pela vida de fulano, e ele manda foto. Olha como eu estava e agora olha o que Deus fez. Pastor, Deus fez isso na vida do meu filho, Deus fez na vida de fulano. Querido, dentro desses 21 dias. Por quê? Posicionamento. Se posicionou. E começou a viver milagre, começou a viver maravilha diante do Senhor. Quero dizer para você, querido, se a luta continua, permaneça. A sua luta continua, permaneça. Se a dor ela persiste, permaneça. A sua vitória não chegou ainda, permaneça. Continua. Pastor, meu milagre não chegou ainda, eu não sei o que fazer. Permaneça, não mude o seu posicionamento. Continue orando, continue pedindo. Posicionamento. Posicionamento. Se posicionar. E por último, enfrente o inimigo, mas com confiança. Enfrente seu inimigo, mas você enfrenta seu inimigo com confiança. Olha o que diz lá no verso 17. A gente vai levar esse versículo aqui agora. Verso 17 e verso 24. Amém? Amém. Então vamos ler o 17 de novo, vai lá para o verso 24 até o verso 26. Lá no verso 17 olha o que diz. E nesse encontro não terás de pelejar, tomar posição, ficar parados e ver o salvamento que o Senhor nos dará. Ó Judá e Jerusalém, não tem mais, não vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor, Ele é convosco. Olha o que diz o verso 24 agora. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jazia em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas e abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção. E hoje louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Querido, enfrente o seu inimigo, mas como eu falei para você, com confiança. Quando Judá foi ao campo de batalha, que ele entrou, que ele encontrou os inimigos, fomos todos mortos. Ele foi para enfrentar o seu inimigo, mas ele foi com confiança, a confiança dele estava em quem? Em Deus. E quando ele chega naquele lugar, o milagre já tinha acontecido. O Senhor confundiu a mente deles, eles começaram a lutar contra. O povo de Deus, querido, diz que eles começaram a colher as coisas que ficavam ali. E eles passaram 3 dias pegando tudo naquele lugar. Ao ponto daquele lugar, eles mudaram naquele lugar, colocaram o nome daquele lugar, Vale da Bênção. Imagina 3 dias pegando coisas naquele lugar.
Os recursos que ficaram naquele lugar era um povo que estava para morrer, era um povo que estava ameaçado de morte, mas um grande milagre aconteceu na vida desse homem. Foram abençoados naquele lugar. Deus abençoou ele, Deus mudou aquilo que a ótica humana dizia. A ótica humana era que eles iam ser mortos, a ótica humana era que ele perdia a batalha, mas a ótica humana não define aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. A ótica humana, ela não vai, querido, ela não quer dizer como vai ser o meu dia da manhã. A ótica humana, ela não determina como vai ser o seu dia da manhã, como vai ser daqui uma semana. A ótica humana, ela não determina aquilo que Deus tem para você. Lute com confiança, crendo, pastor, mas eu não entendo, pastor, eu não sei o que fazer. Apenas confia em Deus, apenas confia no Senhor. Como será o meu dia de amanhã? Não importa como será, apenas creia, confie. Aí dentro a gente se prende e não guarda, não coloca o nosso coração no Senhor, porque a gente quer saber como vai ser o nosso futuro. E muitas vezes, quando você chega para a pessoa e fala, irmão, não dá para viver sem Cristo, aceita ele, como é que a gente fala? Não é o momento. O que a gente quer dizer é o momento. A gente quer dizer o tempo. Deixa eu te dizer, querido, tem quantos anos, Dominique? 29, desculpa perguntar a idade, mas não tenho com isso, não tenho, para a mulher tem problema com isso, como não tem problema com isso. Mas o exemplo, Dominique tem 29 anos. Quero dar um exemplo básico aqui para você. 29 anos Dominique tem, mas Dominique tem 29 anos. E eu chego para Dominique, um exemplo. Dominique quer aceitar Jesus, Dominique fala, não, pastor, quer não. Quer não. Vou deixar para depois. Mas se Deus determinou a sua vida, só aos 29 anos. Se você deixar para depois, você não tiver construído. Porque você quer determinar até quando você vai viver ou não ser o dia da manhã, você não sabe, querido. Eu não sei. Mas muitas vezes, sabe o que a gente quer fazer? A gente não quer colocar a nossa confiança, o nosso coração em Deus, queremos fazer com o nosso jeito. Ah, pastor, é quando eu quiser, cuidado que quando você quiser, talvez não seja mais o momento que você queria, porque não sou eu que controlo o tempo, não é você que controla o tempo, quem controla o tempo é Deus. Ele é dono de tudo. Às vezes você fala, não, pastor, mas quando eu chegar aos 30 anos, e aí, se a sua história lá foi escrita, não ia ter escrita. Ah, não é até os 40, não, sua história é aos 37. Cuidado. Confiança é colocar, empresas de confiança é colocar o seu coração no Senhor. Eu não preciso entender nada, eu só preciso crer e confiar na vontade do Senhor. Fica de pé no seu lugar.